Olá, alunos e alunas do nosso curso de Bacharelado em Teologia, do nosso Centro Universitário Unicesumar. Nós estamos de volta para a nossa disciplina de pregação e práticas ministeriais. Nós vamos, neste momento, abordar a quinta unidade do nosso livro, nosso material didático, e nós vamos trabalhar, então, neste assunto, que é o sermão, a elaboração do sermão. Os nossos objetivos nessa unidade são informar e exemplificar a classificação dos sermões, clarificar a função do sermão dentro da missão da igreja, analisando as suas exigências e demandas. Também nós vamos descrever as partes que constituem um sermão. Queremos também identificar, exemplificar tipos de cerimônias, solenidades aonde os sermões vão se encaixar. E vamos terminar a nossa unidade analisando e implementando algumas das técnicas de elaboração de sermão. Portanto, nós ainda estamos trabalhando no campo da homilética. Nós estivemos falando conceitualmente na unidade de número 4 e vimos algumas questões relacionadas à homilética, de técnicas, da arte, de implementação, da importância. E agora nós voltamos a esse assunto e vamos trabalhar de uma maneira talvez um pouco mais prática, pensando na elaboração de um sermão, na aplicação das técnicas homiléticas, para que a gente chegue num esboço de sermão que possa ser ministrado às pessoas, comunicado, que possa ser pregado num culto, numa solenidade, aonde estiver engajada a tua prática ministerial, tá? Então, nós vamos mencionar que o sermão, ele deve conseguir provocar o interesse dos ouvintes, deve ministrar a eles verdades espirituais e desafiá-los a comprometimentos práticos. Se nós fôssemos pensar quais deveriam ser os objetivos de um sermão, nós poderíamos resumir de uma maneira bem simples, bem superficial, nessas palavras que aqui estão. Nós precisamos, através do sermão, despertar a atenção dos ouvintes, portanto, nós precisamos fisgá-los, precisamos trabalhar necessidades deles, coisas que façam sentido para a vida deles, coisas que são dilemas, coisas que fazem parte do pensamento deles, do pensamento das pessoas, das necessidades das pessoas. Isso que faz sentido para a vida das pessoas vai despertar essas pessoas para ouvirem o que o pregador tem a dizer através do seu sermão. Mas não deve ficar apenas nisso. Não apenas em despertar o interesse, mas especialmente em ministrar verdades espirituais, bíblicas, do ponto de vista da ética cristã, da vontade de Deus, que as pessoas precisam saber. E aí, em terceiro lugar, não apenas saber, mas também aplicar às suas vidas, aos seus casamentos, sua vida profissional, em relação à educação de seus filhos, nos seus relacionamentos, ambiente familiar, onde quer que a pessoa esteja, o conteúdo daquele sermão, aquelas verdades espirituais que despertou a sua atenção, elas vão precisar ser aplicadas na vida da pessoa. Então, o objetivo de um sermão, o objetivo de uma pregação numa igreja local, não é informar, dar informações a respeito da Bíblia, de Deus, da vontade de Deus, da ética cristã, seja lá o que for. O grande objetivo, o objetivo central, é levar a pessoa a uma transformação de sua vida, para que a sua mente seja modificada, para que o seu coração seja modificado, para que a sua vida seja modificada, para que ela viva e experimente a vontade de Deus, que conforme nos diz Romanos capítulo 12, verso 2, é boa, agradável e perfeita. Essa é uma tarefa do Espírito Santo, da ação de Deus na vida das pessoas, que vai ser facilitada através do pregador, da clareza das suas ideias, da relevância da sua pregação, da maneira como ele se porta para ser usado pelo Espírito Santo para gerar transformação na vida das pessoas. A condução do sermão, nesses propósitos, então,
é a tarefa central do pregador. Este pregador deve ser um estudioso da Bíblia e também um estudioso da arte da pregação, das questões, dos pressupostos homiléticos. Ele deve saber que exercerá a função de mediação entre o conforto e o confronto da palavra e a realidade de vida das pessoas a quem ministra. Como nós estávamos falando na unidade anterior, o pregador precisa ter a noção, a ideia de que ele é um tipo de ponte. De um lado está as pessoas a quem ele ministra, com suas necessidades, seus dilemas, seus problemas, suas alegrias, suas dores, suas dificuldades. E do outro lado está a palavra de Deus, com seus confrontos, com seus confortos, com seus princípios espirituais, com as suas verdades espirituais. E o pregador, então, vai fazer a ponte, ligando as respostas de Deus na Bíblia para as necessidades das pessoas. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que demanda bastante estudo, bastante zelo, bastante preparo da vida do pregador, da sua espiritualidade, da sua vida de oração, de discernimento, de percepção espiritual, de ser conduzido por Deus para alimentar, para fortalecer, para abençoar o rebanho a quem ele ministra, a quem ele prega, ou as pessoas que terão oportunidade de ouvir a respeito das coisas de Deus através da vida deste pregador, que é uma ponte. Nós vamos começar então essa nossa quinta unidade, no ponto 1, na questão da classificação dos sermões. Os sermões podem ser categorizados em pelo menos 3 categorias: sermões tópicos ou temáticos, sermões textuais e sermões expositivos. Então, qual a diferença de cada um deles? Um sermão temático é um sermão que trata de um assunto. Então, vamos falar sobre miséria, vamos falar sobre injustiça, vamos falar sobre fome, vamos falar sobre pecado, vamos falar sobre santidade, vamos falar sobre honestidade. São assuntos dos mais diversos, dos mais variados. Então, o pregador, ele define um assunto de acordo com a necessidade que precisa ser tratada, e aí ele vai então para a Bíblia, ele vai para os comentários bíblicos, para os autores, para trazer informações a respeito daquele assunto, textos bíblicos a respeito daquele assunto, porque aquele assunto é a âncora, é o viés, né? É a matriz que ele vai usar para desenvolver o sermão, a pregação dele. Ele vai girar em torno daquele assunto que ele se propôs a tratar. Este é um sermão temático ou um sermão tópico. O sermão textual, a âncora deste sermão é o texto bíblico. Então, não é o pregador que define o assunto, mas é o texto bíblico que o pregador está trabalhando, é que definiu qual é o assunto que ele vai tratar. Então, o texto está falando sobre o quê? Bom, o texto está falando sobre entrega, sobre rendição. O texto está falando sobre dependência. O texto está falando sobre oração. Então, é sobre oração que ele vai pregar. Então, é sobre dependência que ele vai pregar. Ele não vai conseguir, ou pelo menos não deveria conseguir, pregar sobre honestidade num texto que está falando sobre um outro assunto diferente. O texto talvez está falando sobre oração, sobre ansiedade, e o pregador está querendo pregar um outro texto completamente diferente. Aí não dá. O sermão textual, ele tem a âncora do assunto no próprio texto. É do texto que vem. O sermão expositivo, ele é semelhante ao sermão textual. Na verdade, o sermão textual, ele é um caso particular de um sermão expositivo. O sermão expositivo é mais abrangente. A ideia do sermão expositivo é expor, como diz o termo,
as Escrituras. Então, o sermão expositivo pode ser em cima de um livro inteiro da Bíblia, pode ser em cima de um capítulo inteiro, pode ser em cima da Bíblia como um todo. Então, o pregador ele está expondo aquele conteúdo para as pessoas. Geralmente, o sermão textual tem uma porção menor de texto. Geralmente, o expositivo ele tem uma porção maior. Não é uma regra, você pode ter um sermão expositivo em cima de poucos versículos também, né? Então, a diferença tem a ver com a maneira como você está trabalhando. Então, o sermão textual, as verdades bíblicas, elas estão vindo do próprio texto aonde ali está. No sermão expositivo, essas verdades bíblicas, elas estão vindo do texto, mas talvez elas estão no contexto do texto e não necessariamente nas palavras que ali estão. Então você consegue fazer uma exploração mais profunda, usar de maneira mais rica ainda o texto bíblico através do sermão expositivo. Obviamente, o sermão expositivo demanda muito mais estudo. Então, no sermão textual, por exemplo, você poderia pegar um texto de... Vamos pegar aí, por exemplo, Romanos capítulo de número 12, verso 1, né? Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, você poderia pegar esse texto e pegar essas palavras, sacrifício vivo, o que é, e vai destrinchar como se fosse um ponto do seu sermão. Vivo, depois santo, um segundo ponto, e aceitável, um terceiro ponto, né? Então, uma ideia. Você poderia pegar João capítulo 14, verso 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí um sermão textual vindo dessas próprias palavras, caminho, verdade, vida, né? Então você está trabalhando o texto e do texto você está extraindo as ideias. Num sermão expositivo, você está trazendo ideias do texto, mas talvez elas não estejam assim tão explícitas nas palavras. Elas podem estar implícitas por detrás daquilo que está sendo dito, mas que você consegue ver através de estudo, de contexto histórico, de contexto literário, como a gente falou na unidade passada. O número 2 aqui, requisitos fundamentais ao sermão. Então, o que um sermão precisa para acontecer, né? Primeiramente, o sermão, antes de se tornar sermão, um requisito para ele, é essa questão da análise. Então, o pregador ele precisa parar e fazer uma análise antes de começar o seu sermão. Isso faz parte de técnica homilética. Análise de quê? Por exemplo, análise do auditório. Para quem eu vou pregar? Eu fui convidado para pregar, trazer uma palavra, uma reflexão, né, no canteiro de obras de um prédio que está sendo construído aqui na minha cidade. Então, os funcionários que lá trabalham vão parar no horário do almoço e eu vou até lá e eu vou pregar. Agora, no mesmo dia, à noite, eu vou comparecer lá no auditório da Sociedade Médica da minha cidade. Então, eu tenho a mesma pregação, o mesmo texto, vou trabalhar os mesmos assuntos que estão naquele texto, mas eu preciso tentar entender qual auditório que eu vou pregar, porque eu preciso saber quais abordagens que eu devo ter, eu preciso tentar imaginar, preciso tentar entender, se eu não conhecer pessoalmente, pelo menos tentar entender quais são as questões que cada público tem, que cada grupo vai ter, o que essas pessoas vivem, quais são as suas necessidades, quais são as questões que elas têm de dúvida, de insegurança, de medos talvez, dentro do seu coração, e como é que eu posso trabalhar esse meu assunto para a vida dessas pessoas. Por exemplo, eu posso estar falando de integridade. Integridade é o meu assunto, é o meu texto, é um sermão tópico, né? Um sermão temático, vou falar sobre integridade. Então, eu posso usar os mesmos textos, mas os desdobramentos, a argumentação que eu vou usar, ela muda
porque o auditório muda. Então, antes de preparar o sermão, eu preciso entender para qual auditório eu vou falar. Vou falar na minha igreja, lá no culto, no domingo à noite, onde as pessoas já estão acostumadas a me ouvir, eu conheço a maioria delas, eu as visito durante a semana. Então, eu preciso avaliar o auditório. Isso tem a ver com análise. A ocasião, né? Eu vou pregar e trata-se de uma inauguração, né? Uma inauguração de um prédio público, e pediram para que eu estivesse ali, fizesse uma oração e falasse por 5 ou 10 minutos. Então, essa ocasião demanda o quê? Ela exige o quê? Talvez seja um velório. Então, eu estou agora num velório e eu tenho a oportunidade de me dirigir às pessoas que ali estão entristecidas, pesarosas, né, contristadas pelo falecimento daquele ente querido, daquele parente, daquele amigo. Então, essa ocasião, ela exige o quê de mim? Né? Talvez eu vou falar sobre integridade, mas é um encontro de casais. Então, essa ocasião, esse auditório, primeiramente, e esta ocasião, essa oportunidade, ela exige que tipo de desdobramento no meu sermão, que tipo de ilustração, que tipo de aplicação, que tipo de verdade espiritual precisa ser trabalhado naquele momento ali, em decorrência daquela ocasião, daquele auditório. E aí também, um terceiro ponto de análise, como está no material de estudo, a questão do pregador. Que tipo de preparo que eu preciso? Talvez eu não esteja preparado. Então, que tipo de preparo que eu preciso? Que tipo de leitura que eu preciso? Que tipo de pesquisa que eu preciso fazer para que eu possa, então, aproveitar esta oportunidade para trazer revelação das Escrituras para aquela ocasião, para aquele auditório que ali está. Então, o sermão ele começa com um trabalho de laboratório interno dentro da vida do pregador. Análise, ele precisa entender o que é a oportunidade de Deus para ele ao expor as Escrituras ali. Outra coisa muito importante também é a questão do objetivo. O sermão ele precisa ter um objetivo claro. Então, antes de ser elaborado o sermão, o pregador precisa ter claro qual é o meu objetivo. Eu vou falar neste velório, neste casamento, eu vou falar neste canteiro de obras, nesta reunião da sociedade médica, neste evento da OAB, eu vou falar sobre este assunto, eu preciso desse tipo de preparo, eu preciso entender o que essas pessoas estão vivendo para poder comunicar a palavra para elas, né? Mas qual é o meu objetivo? Ao pregar a palavra para as pessoas, eu quero que elas creiam de que forma? Eu quero que elas façam o quê com a mensagem que eu estou comunicando para elas? Então, o objetivo do sermão, ele deve ter um alvo a ser atingido. O sermão deve ter um alvo a ser atingido. E esse objetivo deve estar claro, deve estar sendo definido durante a preparação do sermão à luz das análises que estão sendo feitas. E o John Brodus, ele explica que os pregadores muitas vezes declaram seus objetivos em termos de conteúdo, porque eles acham que o objetivo é falar do conteúdo das Escrituras, mas esse não é o objetivo. O objetivo tem a ver com ação, com mudanças, com veredito. Tem a ver que tipo de mudança que isso vai gerar na vida das pessoas, que tipo de ação vai gerar na vida das pessoas, né? Então, o objetivo tem a ver com este assunto aí. Outro requisito fundamental ao sermão é a questão da argumentação. Então, o pastor, o pregador, ele precisa conseguir convencer de maneira lógica, de maneira racional, os seus ouvintes. Os seus ouvintes podem até não concordar com aquilo que ele está dizendo. Seus ouvintes podem até não acreditar naquilo que ele está dizendo. Mas os ouvintes precisam entender que a argumentação que ele está usando faz sentido, que existe lógica naquilo que está sendo dito.
Isso é muito importante, porque se não faz sentido aquilo que está sendo dito, talvez a pessoa não vai conseguir crer, ela não vai conseguir debater, ela não vai conseguir trabalhar na mente dela, fazer questionamentos para ela mesma. Então é muito importante que o pregador não apenas diga verdades, mas que ele saiba fundamentar essas verdades de maneira racional, de maneira lógica, de maneira clara, usando questões a respeito da vida, né? Por exemplo, uma criança, ela não nasce correndo. A criança, ela vive de etapas. Então nós precisamos entender que existem etapas que precisam ser respeitadas. Então eu poderia apenas dizer, tem etapas que precisam ser respeitadas. As pessoas podem concordar ou não. Mas se eu digo, tem etapas na vida que precisam ser respeitadas, e eu argumento isso com o exemplo de uma criança que precisa aprender a ficar sentada, depois ela precisa aprender a gatinhar, depois ela precisa aprender a ficar de pé apoiada, dar os primeiros passinhos para depois conseguir correr, então fica mais claro aquilo que eu estou dizendo. Se eu digo que eu preciso primeiro depositar a semente, para que essa semente depois germine, para que esta plantinha então cresça, para que depois ela chegue à época da florada, para que depois ela chegue à época de produzir o fruto, e que aí esse fruto deve se aguardar até que ele fique maduro para o consumo, tem um processo, tem etapas. Então eu estou argumentando de maneira racional, de maneira lógica, para que as pessoas consigam entender e aceitar aquilo que eu estou dizendo. Aqui eu só estou falando de um exemplo, mas em tudo aquilo que nós vamos falar na pregação, é importante que tenha uma argumentação que faça sentido. Eu estou colocando como sugestão o livro Aprendendo Lógica, né, do Cleverson Bastos, né, me parece o nome do autor, professor da PUC do Paraná. Né? Então ali ele está falando sobre essa questão de você construir argumentos que façam sentido. Né? Um texto para o pessoal da filosofia, para o pessoal do direito, né? Para que eles saibam construir argumentações que façam sentido, que não sejam falácias, mas é um texto importante também para todo comunicador, especialmente para os pastores, né? Não vamos ficar apenas nas categorias da espiritualidade. Estamos comunicando a seres humanos que são seres pensantes. Então vamos ajudá-los a pensar, para que ao pensar sejam abertas portas para que o mundo espiritual faça sentido também para a vida deles. O outro requisito fundamental do sermão é a questão do texto bíblico. O sermão precisa ser bíblico. A pregação das Escrituras, a pregação da vontade de Deus, precisa estar ancorado na palavra de Deus, na Bíblia, né? Então essa Bíblia, que é algo oculto, esquisito, antiquado para muitas das pessoas que vão ouvir as suas pregações, ela precisa ser exposta de uma maneira que faça sentido para elas, né? Então o sermão não é um discurso a respeito de um assunto, né? Integridade, justiça, etc. Ele precisa ter uma fundamentação bíblica, porque é através da palavra proclamada, como diz Romanos capítulo de número 10, que as pessoas creem e que as pessoas de fato têm mudança verdadeira na vida. Então, o sermão, ele deve ser bíblico. As Escrituras são indispensáveis ao sermão. Pode parecer óbvio, mas nem sempre o fato de ter um texto bíblico num sermão significa que esse sermão seja bíblico. Não adianta apenas ter um texto para dizer que tem um texto. E outra coisa, esse texto que ali está, ele precisa ser trabalhado dentro do seu contexto, dentro das regras de interpretação, para que não seja dito algo a respeito desse texto que, na verdade, esse texto não diz. Bom, no ponto 3 da nossa última unidade, nós estamos tratando a questão das partes constitutivas do sermão. O sermão, ele é composto de quais partes? E a gente vai começar falando
sobre a questão do título e do tema. Título é uma coisa, tema é outro. Tema é o assunto que está sendo tratado. Esse assunto, se for um sermão tópico, um sermão temático, esse assunto, ele é o assunto que o sermão se propõe a tratar. Se for um sermão textual ou expositivo, este tema é o assunto que vem do texto. Então, às vezes o texto ele pode ter vários assuntos ali, mas tem um assunto que é o assunto predominante. Ou ele pode ter vários assuntos, e você como pregador escolheu um desses assuntos para tratar aquele assunto. Então, num sermão você trata um assunto, você tem um tema. Esse um assunto, esse um tema pode ter vários títulos diferentes. Por exemplo, você vai tratar sobre santidade. Então, seu título pode ser Como Ser Santo, vivendo de uma maneira diferente, num mundo de muitas coisas iguais, né? Como ter um diferencial, como ser um diferencial de Deus num mundo sem padrão de Deus na vida das pessoas, né? Tem vários títulos que a criatividade pode usar, mas está dentro de um único assunto. Esse assunto é o tema. Esse título ele é importante porque o que você vai dizer no teu sermão, ele precisa estar ligado a esse título. Esse título é como se fosse uma promessa daquilo que vai ser tratado. E aí no corpo, no desenvolvimento, você precisa saber tratar adequadamente esse título a que você se propôs. A introdução, ela tem o objetivo de despertar a atenção das pessoas, tem o objetivo de inserir as pessoas dentro do assunto que você vai tratar. É muito importante que as pessoas sintam-se atraídas para querer saber daquele assunto. Você não deve começar a pregar, a não ser que você trouxe a atenção das pessoas para que elas queiram ouvir o que você tem a dizer. A introdução não deve ser muito longa, porque senão ela vai se tornar cansativa, você vai perder as pessoas, mas também não pode ser muito breve. Ela tem que durar o tempo suficiente para que as pessoas decidam dentro do seu coração, da sua mente: eu quero ouvir isso, eu preciso ouvir isso, isso é algo importante para mim. Quando você leva as pessoas a esse ponto, você cumpriu com o papel da introdução. Então você pode usar uma história, você pode usar uma ilustração, você pode usar um fato do mundo da política, do caderno o caderno policial, do jornal da cidade, notícias que estão acontecendo, coisas que vão cooperar para chamar a atenção das pessoas para o assunto que você está se propondo a tratar naquele sermão. O corpo do sermão seriam os pontos que ali estão. E aí a gente pode dizer que é importante essa questão dos pontos que estão sendo tratados, porque auxilia o pregador na elaboração do discurso, quando você tem uma estrutura de tópicos que é o corpo do seu sermão. Facilita a análise da proposição principal, a análise do assunto principal que você se propôs a tratar, daquilo que você prometeu de fazer na sua introdução, naquilo que você prometeu de fazer com o título que você deu para o seu sermão, né? Então, quando você tem as divisões, facilita com que essas divisões respondam aquele título, respondam aquele assunto que você está se propondo. Também facilita a memorização das partes principais do sermão ou do discurso pelo pregador, evitando divagações e prolixidade. Ao invés de você ficar rodando, não chega em lugar nenhum, você direciona bem claramente para as pessoas. Então 3 passos para... primeiro passo é esse, segundo é esse, terceiro é esse, né? Eu quero... sobre este assunto, e eu me proponho a dizer isso sobre esse assunto, né? O meu objetivo é transformação, e para a transformação, para que isso faça sentido na sua vida, tem 2 posturas, 3 posturas, 4 posturas que você precisa ter. Isso vai ajudar a pessoa a gravar, né, o que ela deve fazer e como que ela deve agir. Também
ajuda o ouvinte a acompanhar a discussão do assunto e a recordar facilmente o sermão ou grande parte dele. Então é importante essa estrutura de tópicos do corpo do sermão para isso, ok? Muito bem. Vamos para frente então. Nós temos uma outra parte do sermão, que é a questão da conclusão. Então, na conclusão, o orador deve dizer qual ação que os ouvintes devem realizar. Isso é muito importante. O que eles devem fazer com base no que eles ouviram, como consequência natural da mensagem que acabaram de receber. Na conclusão, você pode apresentar de modo resumido os pontos principais. Você pode usar ilustração que resuma a ideia que você tentou passar, ou que mostre como que aquela verdade ou as verdades apresentadas funcionam na vida. Então você pode trazer um exemplo que mostre isso, uma ilustração. Apresentar uma citação que seja bem escolhida e que declare a ideia do sermão em palavras mais eficazes ou mais vívidas que as suas próprias palavras. Então, esse é o serviço da conclusão. Sedimentar, recapitular e firmar aquilo que foi dito durante todo o sermão. Uma outra parte importante é a questão do apelo. Então, todo sermão tem que ter algum tipo de apelo, né? Por quê? Porque todo sermão ele tem o objetivo de levar as pessoas a uma decisão, de levar as pessoas a uma transformação, a um posicionamento diante das verdades espirituais que estão sendo ministradas. Então, todo sermão precisa ter um apelo. Talvez não seja aquele apelo formal, onde você termina a mensagem, chama as pessoas para virem à frente, ou para levantar a mão, para tomar uma decisão. Pode não ser isso. Mas no desenvolvimento da argumentação, no desenvolvimento da sua pregação, você precisa estar ajudando as pessoas a tomarem decisões, delas com elas próprias, delas com Deus, mas fazendo construções de uma forma apelativa, que as pessoas sintam-se encorajadas a tomar decisões, né? Obviamente o pregador não deve usar jamais de subterfúgios ou de astúcia para conseguir fazer com que as pessoas respondam ao seu apelo. É uma questão, às vezes pode acontecer a ideia de criar um emocionalismo, gerar culpa nas pessoas, para que as pessoas tomem decisões, né? Então isso é uma estratégia de manipulação, né? Isso não é legal, isso não é ético. Então a resposta que a pessoa vai ter à pregação é uma coisa entre ela e o que Deus está falando com ela. Você é o facilitador deste processo, levando essa pessoa a entender que ela precisa de uma decisão perante aquilo que ela está entendendo. Mas você não tem nada a ver com esta decisão, é entre a pessoa e Deus. Então você está, por questões absolutamente éticas, proibido de tentar criar qualquer tipo de manipulação das pessoas, né? Isso não é correto, isso não é bíblico, isso não é o nosso papel. No quarto ponto do nosso material, nós estamos fazendo alguma menção sobre cerimônias e solenidades. Então, há sermões fúnebres, nós estamos falando algumas coisas a respeito disso lá, algumas coisas que devem ter, que não podem ter, alguns cuidados que precisam ter. Sermões para acadêmicos, às vezes somos convidados para falar em universidades, em eventos, em congressos, e podemos nos sentir intimidados ou com vontade de impressionar as pessoas que ali estão. Não é nosso papel fazer isso, nosso papel é expor as Escrituras apenas. Precisamos ter certos cuidados também com datas comemorativas, sermões para grupos especiais, sermões para casamentos, e aqui a lista poderia ser sem fim, né? Das mais diversos tipos de oportunidades de sermões, nós teríamos algo a pensar e refletir sobre cada um deles. O princípio é entender o grupo,
entender quem sou eu, entender qual é o meu papel, entender qual é o meu objetivo ali, qual é o objetivo do meu sermão e expor as Escrituras, a vontade de Deus através desse sermão. Então esse é o viés que deve nos conduzir a avaliar cada uma das oportunidades de sermões às quais nós seremos expostos, ok? Por último, o último ponto da nossa quinta unidade, nós estamos fazendo aí um exercício prático, aplicando técnicas de elaboração de sermão. Então você pode pegar um texto bíblico e se você aplicar as técnicas que ali estão no teu material, você vai chegar ao final com um sermão pronto para ser pregado. Então, o que nós estamos propondo ali é você construir uma tabela que tem aqui pelo menos essas 3 colunas, onde nós vamos trabalhar com o texto, ler, reler, observar os verbos, observar o sujeito, o predicado, o que se diz a respeito daquele sujeito, quais são os adjetivos que estão ali, quais são talvez os verbos que fazem função de adjetivo, quais são as partes constitutivas, fazer perguntas para o texto, quem é que está falando isso, por que ele está falando isso, o que vai acontecer, como, quando, onde, de que maneira. Atacamos o texto com perguntas e essas perguntas vão nos ajudar a identificar princípios ou verdades espirituais que nós estamos encontrando nesse texto. Então, a gente vai colocar aqui o princípio ou a verdade espiritual. Aqui nós vamos colocar a parte do texto de onde nós estamos encontrando esse princípio ou verdade espiritual. E aqui nós vamos resumir esse princípio, essa verdade espiritual encontrada nesse texto, com apenas uma única palavra. Isso vai nos ajudar no poder de síntese, vai nos ajudar a definir qual é o assunto da mensagem, ou ainda, qual é o assunto de cada ponto da mensagem, porque cada uma dessas linhas pode se tornar um ponto do corpo do nosso sermão. Quanto mais tempo você gastar com este exercício, como está no material lá, mais você vai encontrar linhas aqui nesta tabela. Então, a elaboração do corpo do sermão vem desta tabela que nós estávamos vendo aqui. Você vai selecionar 1 ou 2 ou 3 verdades, e que são verdades que se relacionam, que possam ser ligadas num único assunto, que é o assunto do sermão. Ok? Nós vamos criar um título que amarre essas 2 ou 3 verdades que nós selecionamos aqui e que amarrem também um assunto. Nós vamos estruturar os pontos, cada um dos pontos nós vamos estruturar com esses passos. Então nós vamos criar uma frase para o ponto, né? E nós vamos fazer uma fundamentação bíblica. Então nós vamos dizer para a pessoa assim, olha, vamos imaginar aqui uma pregação onde nós estamos trabalhando Salmo de número 1, por exemplo, né? Então, não se assente, bem-aventurado é o homem cuja alegria, cuja felicidade está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, né? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não murcham e produz fruto no tempo determinado. Então, nós vamos colocar aqui, vamos fazer esse exercício nessa tabela, vamos encontrar várias verdades e podemos encontrar a verdade aqui, né? Então, meditar nas Escrituras, né? Produzir frutos no tempo determinado, né? Alimentar-se das águas de Deus, né? E aí nós vamos colocar as partes do texto aqui e depois nós vamos criar uma estrutura de pontos, né? Então, para que você seja feliz e bem-aventurado, como diz o texto lá do Salmo de número 1. Então, o que você faz? Medite na lei. Aí você fundamenta, mostra lá no texto aonde isso está escrito, porque isso está escrito lá. Então, clarifique.
Mostre as implicações disso, argumente em cima disso. O que é esse meditar na lei? Como a pessoa faz isso? De que maneira ela vivencia isso? Quais são as implicações desse meditar? Depois você aplica, que é contextualizar, mostrar como que a pessoa pode, na prática, na vida dela, nos seus afazeres, como dona de casa, como profissional, como mulher que talvez tenha uma jornada dupla, como é que ela pode meditar nas Escrituras, dê passos, dê exemplos e leva ela para um apelo, para uma decisão, para um chamado, para que ela viva esse princípio que está sendo colocado aqui. Depois você vai para o próximo ponto, que você selecionou do texto, diz para a pessoa o que ela deve fazer e repete. A fundamentação mostra no texto de onde você tirou, argumenta em cima daquilo, mostra para ela como ela pode viver aquilo e, de novo, chama ela para uma decisão, né? Um apelo, transitando para o próximo ponto. Depois, lá no seu sermão, você vai elaborar a sua conclusão, que vai fazer um retrospecto do que você trabalhou ali no seu sermão. E, por último, você vai elaborar uma introdução que consiga cativar, prender a atenção, cumprir com os propósitos ali da introdução. No nosso livro didático você vai encontrar esses passos aqui com bastante detalhamento. Se você seguir esses passos, você vai sair de um texto e você vai chegar num esboço de um sermão, né? Você vai fazer isso fatalmente. As considerações finais aqui é que os sermões, em primeiro lugar, eles podem ser classificados pela estrutura, dividindo-se em temáticos, textuais ou expositivos. Foi isso que nós vimos aqui na nossa quinta unidade. Os sermões têm alguns requisitos que eles devem ter, que eles devem obedecer. A análise, no momento de preparação, definição de objetivos, a argumentação lógica e também precisa ter uma fundamentação bíblica. Os sermões precisam ter esses requisitos. As partes do sermão, elas devem ser planejadas, e aí nós mencionamos o título, a introdução, o corpo, a conclusão, as ilustrações, etc. Ok? E acabamos de ver a questão da contextualização, que significa explicar claramente como é que a pessoa consegue praticar, viver aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito para ela como verdade espiritual. Não apenas para informá-la a respeito do que a Bíblia diz, do que Deus tem para a vida dela, mas mostrar para ela, dentro do seu contexto, como ela pode aplicar, colocar em prática e quais recursos da graça de Deus para que ela consiga vivenciar aquilo, né? Então, essa é a ideia da preparação do sermão, ok? Eu espero que este material possa ajudá-lo, dando algumas orientações, algumas dicas de onde você pode buscar mais conhecimento, mais aperfeiçoamento nessa área. A área da pregação é uma área importantíssima dentro da igreja. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. E como crerão, se não há quem pregue? Então, a estratégia de Deus para a fé das pessoas, para o nascimento da fé ou para o fortalecimento da fé é a pregação da palavra. Então, dentro do campo da prática ministerial, que é a nossa disciplina, o campo da pregação, da homilética, é algo muitíssimo importante. Então, todo aluno de teologia que está engajado na vida da igreja, que está engajado com a prática ministerial, ele precisa ter zelo e esmero no sentido de se capacitar para ser um bom pregador da palavra de Deus. Então, eu espero que o material possa ajudá-lo nisso, apontando caminhos, direções e outros textos, outros livros que vão trazer para você mais bagagem, mais experiência. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus estudos e que você possa ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Muito obrigado pela atenção. Até mais.